presença, professor. Da mesma forma, a professora Márcia, o professor Edson de Lorenzi, que já somos conhecidos de longa data aí, de festivais da canção, tempo que o professor Edson era apresentador. E também, não posso deixar aqui de mencionar a professora Alzira, né, que fez toda essa intermediação para a gente chegar à qualidade desse momento com as pessoas de qualidade que estão participando desse momento. Também não posso deixar de agradecer aos nossos professores da escola Professora Virgínia pelo magnífico trabalho que estão desenvolvendo de forma interdisciplinar. Também a professora Fernanda, que coordena esse momento, a professora Ana Janete, a nossa ex-professora Lúcia, nossa sempre professora Lúcia, né, que está sempre conosco, a professora Márcia Duarte, professor Tiago, professora Analice, né, que estão aí conosco nesse projeto. Eu quero aproveitar o gancho aqui da professora Alzira, que o ano passado eu estava na missa, para contar essa façanha. Eu estava na missa e, terminada a missa, o padre da nossa comunidade, que é um cidadão lá de uma cidade perto de Irani, chamada... faz parte do distrito de... faz parte de Joaçaba, um industrial. Ele disse para mim: Alexandre, vamos comigo lá na comunidade da Linha Moraes, que tem uma festa, a festa do contestado, uma festa dos caboclos, né, que a gente fala assim. E eu rapidamente disse: padre, eu vou, senhor, sim, porque eu tenho muita vontade de conhecer essa história, porque aqui pertinho, passou aqui do lado, aqui, né? Se não passou aqui em Monte Carlo também, se não teve algumas situações por aqui também. Mas o que me marcou naquele momento, naquela festa, foi o momento da festa lá, onde todos partilharam da comida, da bebida. Professora Alzira, eu não vi ninguém tirar dinheiro do bolso, ninguém ficar com vontade de comer alguma coisa por não ter dinheiro. Todo mundo comia aquilo que estava servido. Uma deliciosa quirera com carne de porco, uma feijoada e uma história magnífica que a professora Alzira depois me deu um livro e eu quero depois também oportunizar ele para a professora Fernanda com os demais professores da escola para contar um pouco dessa história também sobre o caboclo, né? A história do contestado juntamente com o caboclo. E que sorte, né? Tivemos aí de poder contar aí com o professor Nilson, com o professor Edson, com a professora Márcia, pessoas aí de renome aí no estado, no Brasil, né? Que coisa mais linda, sabe? Eu estou muito emocionado. Desculpa eu não poder, vocês não poderem estar me olhando aí, abrir a minha imagem, que eu sou muito feio, capaz de travar o computador aqui. E aí a gente acaba, para evitar esse tipo de coisa, a gente acaba deixando só o áudio, tá? Mas aí fica a minha gratidão a todos vocês, os parabéns. Agradecer também aos alunos que estão aí conosco, aproveitem esse momento, façam desse momento um momento de aprendizado. E associado a tudo isso que eu falei, no ano passado, antes dessa pandemia, estive visitando um irmão meu que mora lá em Curitiba, no estado do Paraná, e ele me contou que foi fazer uma visita a uma cidade chamada Lapa, e me contou que lá também tem alguma coisa histórica lá, né, do contestado, e eu estou com muita vontade de ir lá conhecer, porque ele me falou até que tem uma caverna lá, um negócio lindo lá, né? Mas, assim, eu quero parabenizar vocês aí que estão fazendo esse trabalho fantástico de divulgar a história do contestado, de transformar isso aí num filme, transformar em livros, né? Pena que nós não conseguimos também a presença do seu Pedro Felizbino, que é um escritor aqui da nossa região, que infelizmente com o vendaval ele ficou sem sinal de internet, então ficou impossibilitado de participar. Mas dessa forma nós temos aí também o Edson, que é uma pessoa que coordena lá o museu, né? Eu tive o prazer também de visitar no ano passado com alguns alunos, e ele me levou lá até
nas trincheiras, onde o pessoal se escondia para guerrilhar. Nossa, uma história fantástica. Me contou até que, com o passar do tempo, encontrou ali balas, até armas enterradas ali, né? Então, uma história fantástica. Então, sintam-se bem no nosso meio, sintam-se em casa, e assim que a pandemia passar, fica aqui o convite para que vocês possam vir até a nossa escola. A escola, que nem diz o ditado, tem porta, mas não tem tramela. Então venham a hora que quiserem, serão sempre bem-vindos, tá? Também não posso deixar de agradecer a presença do professor Valdir também, que se faz presente aí na live, professor de História da nossa escola, professor analista, eu acho que eu não esqueci de ninguém, né? E aí, então, fica aqui minha gratidão a todos vocês e vamos lá, vamos escutar o pessoal que eu estou muito ansioso por esse momento, tá bom? Um abraço a todos e fiquem com Deus. Boa noite a todos. Eu sou a professora Fernanda e essa noite eu serei a chata da live. Eu estarei comentando com vocês o tempo da participação de cada um. Se precisar desligar a câmera, se estiver travando a transmissão, eu vou entrar, interromper a fala de vocês, então já peço desculpa, né? Para que a gente consiga transmitir essa live para outras pessoas que não estão no ambiente escolar, mas que podem participar e podem aprender um pouco conosco essa noite. Muito, muito obrigada pela presença dos nossos convidados, de aceitarem esse convite, de virem fazer parte desse projeto interdisciplinar entre ciências humanas e arte, que menciona a Guerra do Contestado, esse momento histórico que aconteceu aqui no nosso território. E como bem disse o diretor, vamos deixar essas pessoas que foram convidadas e têm muita propriedade para falar por nós. Sejam bem-vindos. Antes disso, eu quero só salientar a vocês que o objetivo geral desse nosso projeto é examinar os eventos decorrentes da Guerra do Contestado, analisando os aspectos sociais, políticos, religiosos, bem como seus desdobramentos em relação à sociedade e às pessoas que estavam aqui naquele momento entre 1912 e 1916. Sabemos que todos têm muito a contribuir. Bem-vindos, Márcia Paraíso, Edson de Lorenzi, Nilson César Fraga, Alzira Prates e Exanir Prates. As temáticas que serão abordadas essa noite são muitas, muitas, e sei que teriam muitas outras ainda para abordarmos. Mas, como nossos alunos têm que focar em alguma dessa temática para fazer sua pesquisa, montar seu trabalho, elencamos essas para conversar essa noite. Mas nada impede que nossos convidados nos apresentem muito mais e nos deixem, assim, com muito conhecimento nessa noite. Alguns lembretes para quem entrou na sala nesse momento. Nossos convidados terão tempo de fala entre 10, 15, até 20 minutinhos. Se o papo estiver bom, eu deixo falar 20 minutos. Quem entrou na sala e não estiver falando, por favor, deixe sua câmera desligada, seu microfone desligado, para que não trave a nossa live. O chat de mensagens está bloqueado. Só ao final nós iremos abrir para vocês fazerem as suas contribuições, suas perguntas, tá? Também quero lembrar que o pessoal que está nos acompanhando pelo Face, muito obrigado pela presença de vocês e espero que vocês entendam que nós não poderemos responder nesse momento as questões que vão aparecer no Face. Mas, se possível, entraremos em contato e tentaremos responder em um outro momento. Muito obrigada desde já pela compreensão de todos e vamos àquilo que mais nos interessa, a fala dos nossos convidados.
momento, eu convido a professora Ana Janete para fazer a leitura do currículo da Márcia Paraíso, que será a nossa primeira pessoa a falar. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, alunos, professores e convidados. Então, eu vou passar um pouquinho sobre a formação da nossa palestrante agora no momento, Márcia Paraíso. É mestre e graduada pela Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro. Atua no audiovisual desde a década de 90. Em 1994, foi cofundadora Plural Filmes, produtora de conteúdo audiovisual independente. Como diretora e produtora, possui um catálogo de realizações que privilegiam documentários como temáticas relacionadas à cultura popular, a populações tradicionais e questões agrárias, e títulos abordados na ficção que vão de encontro a essa coerência ideológica. Desde 2013, tem se dedicado a levar para o formato audiovisual temas relacionados às populações caboclas de Santa Catarina e sua invisibilidade, assim como a Guerra do Contestado. Em destaque, dirigiu e roteirizou o longa de ficção Lua em Sagitário, em 2015, vencedor do prêmio Ibermédia e realizado em coprodução com a Argentina. Dirigiu a série Submersos em 2018, para Paramount Channel, 13 episódios de 1 hora. Também uma coprodutora com a Argentina e os longos documentários Terra Cabocla, 2015, A Maravilha do Século XIX e Sobre Sonhos e Liberdade, uma coprodução com Portugal e Canal Curta. Foi também diretora das séries Invenções da Alma, 2 temporadas, 26 episódios, Canal Arte 1, e Víscera Brasil, As Veias Abertas da Música, 2 temporadas, 26 episódios, TVs Públicas, Canal Curta. Então, agora, convidamos a professora Márcia. Pode ficar à vontade, professora Márcia. Olá, boa noite a todos e todas. Primeiramente, quero agradecer o convite. Estão me escutando bem? Sim, né? Quero agradecer o convite feito pela professora Alzira Prates, minha amiga Alzira, que está aí junto com a dona Exani. Agradecer também a Fernanda. Agradecer a todos os professores que estão aqui, aos alunos que estão assistindo, à Escola Virgínia Gonçalves, em Monte Carlo, escola essa que eu já estive presencialmente, né? Já apresentei o filme Terra Cabocla aí alguns anos atrás, inclusive teve a apresentação também do grupo Renascença Cabocla, né? Quando a gente fez a apresentação do filme, foi muito emocionante. Dizer que é uma data bem especial, né? Relembrando que amanhã, dia 22 de outubro, são 108 anos do início da guerra, né? Que foi o combate do Irani, marcando esse início da Guerra do Contestado. Então, acredito que foi um chamado, digamos, esse encontro aqui nosso. Nada é por acaso, acho que a circunstância do momento de estar rememorizando a Guerra do Contestado, eu considero ela fundamental, porque aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente desconhece, não se transforma em memória, a gente não rememoriza e não se entende enquanto população, enquanto povo de um lugar, enquanto a nossa relação com a nossa ancestralidade. Então, muito obrigada por terem me convidado para estar aqui falando. Me sinto muito honrada, porque eu não sou professora de História, também não sou professora de Geografia, como o querido professor Nilson César Fraga. Não escrevi nenhum texto sobre o Contestado, né, mas fiz 2 filmes que eu considero que são contribuições para tentar levar a temática além
da academia, além do grupo escolar, atrair outros públicos, chegar até as televisões e sensibilizar as pessoas, né? Fazer as pessoas compreenderem a dimensão da guerra. Vou falar um pouco, então, dessa minha trajetória, do que me chamou a atenção, do que me fez, me chamou aos olhos, o que me fez mergulhar na temática e na região do Contestado para traduzir em filme, né? O Terra Cabocla, que foi o meu primeiro filme, filmado na região, ele tem 8 anos, se está fazendo 108 anos agora. Então, o lançamento do filme, que foi em Timbó Grande, o professor Nilson Fraga estava presente no lançamento, foi numa escola no Timbó, e fazia 100 anos naquele momento, né? Foi um marco, assim, e a gente lançou o filme, foi no ano dos 100 anos da Guerra do Contestado. Inclusive, teve depois uma quirera maravilhosa também, feijoada também. Nós celebramos aquele momento do filme com estudantes, com professores, com a população de Timbó Grande. Foi muito intenso aquele momento, né? No mesmo dia saiu uma reportagem no jornal, na Folha de São Paulo, que repercutiu bastante, né? Aquele desejo de fazer a temática da Guerra do Contestado além dos mesmos, né? E o que me chamou a atenção, vocês devem ter percebido que eu não sou catarinense, né? Eu moro há 18 anos em Santa Catarina, eu moro em Florianópolis, eu estou em Florianópolis agora, sou realizadora audiovisual, documentarista, diretora, cineasta. Quando eu vim morar aqui, inclusive assumi como professora no curso de cinema, um recém-criado curso de cinema aqui em Florianópolis. Na época, eu vim convidada para dar aula nesse curso. Eu conhecia muito pouco sobre o Estado. O que eu conhecia sobre o Estado era aquela ideia de Santa Catarina, de uma Santa Catarina europeia, né? Um lugar branco, de maioria branca, com descendentes de alemães, italianos, poloneses, né? Então, eu tinha esse imaginário. E os açorianos aqui do litoral, né? E quando eu vim morar aqui, e entre os meus contatos, o meu grupo de amizades com que eu me relacionava, obviamente que eu comecei a ampliar o meu olhar sobre as populações. Mas foi viajando, além do litoral, viajando para os sertões, né, do Estado, que eu comecei a perceber a riqueza da cultura que existe na região onde vocês vivem, né? Fiquei absolutamente deslumbrada com a Recomendação das Almas, né? Que a dona Exani, ela leva, né? Ela resiste com essa cultura, né? Da Recomendação das Almas, que está em toda a família, né? Em toda a família Prates, ali na região do Taquarussu. E fiquei com vontade de fazer um filme sobre de repente eu descobri algo, a sensação de descobrir algo novo, de descobrir que em Santa Catarina não existe só alemão, italiano e polonês. Existem também, mas existe também a população tradicional, uma população que tem uma cultura riquíssima, que é a população cabocla. E eu quero compartilhar isso com as pessoas, eu quero que outras pessoas saibam dessas histórias, dessa cultura que resiste, persiste, está aqui e que resistiu a uma guerra. Então, a ideia do primeiro filme foi essa, de trabalhar essas questões culturais. Só que eu não tinha como falar da questão cultural, que é atravessada, que ganha uma força ainda maior quando você pensa que resistiu a uma guerra, a um genocídio. O professor Nilson vai falar com muito mais propriedade sobre isso, né? E fui começar a compreender a Guerra do Contestado de uma maneira que eu nunca tinha estudado nos livros didáticos, né? Nunca tinha estudado na escola, que eram, na verdade, eu estudei na escola no período militar, e na minha cartilha escolar, a gente tinha um capítulo sobre a Guerra de Canudos, e sobre a Guerra do Contestado, a gente tinha um parágrafo que falava de fanáticos, que falava de limites, era tudo muito confuso, né?
eu não sabia absolutamente, eu era uma ignorante, né? E aí eu fui descobrindo que colegas meus aqui, professores, pessoas das mais diversas formações também desconheciam, sabiam muito pouco sobre a Guerra do Contestado. Então, eu percebi que no filme a questão cultural precisava estar presente, mas como com uma força da resistência também de uma população que passou por uma guerra e que conseguiu manter a sua tradição, mais do que a tradição da Recomenda das Almas, da gastronomia também. Uma questão que, na verdade, tem uma questão que não tem nada a ver com fanatismo, mas tem uma questão de uma religiosidade que está além das igrejas, que está além do discurso dos padres tradicionais, que está além das quatro paredes e das portas fechadas, né? Algo muito mais aberto, né? Uma forma de lidar com as produções, com o dinheiro, né? Com os remédios, muito diferente. Na verdade, um pensamento que é anticapitalista. Então, aquilo me encantou de tal forma que eu fui, a cada vez mais, me aproximando da temática, né? E tentando dividir esse olhar, porque o que a gente faz quando a gente faz um filme documentário é tentar dividir olhares. É querer que outras pessoas olhem o que você viu, que você teve o privilégio de estar no lugar, estar com as pessoas. Então, foi isso que eu fiz com Terra Cabocla, e que depois deu origem a um outro filme sobre a tradição do São João Maria, né? Sobre a religiosidade do monge, que é A Maravilha do Século, que é o filme mais recente, que está agora sendo exibido na televisão, inclusive, né? Então, eu não sei se eu estou falando demais, Fernanda, se eu posso seguir, como é que está o meu tempo. Pode seguir. Quando faltar 5 minutos, eu posto um cartazinho, tá bom? Tá bom, ok. Então, vou falar agora do filme que veio na sequência, né? O Maravilha do Século, sobre São João Maria, sobre o monge. É um filme que a ideia surgiu quando eu estava fazendo Terra Cabocla, obviamente, por essa questão de você não poder também separar, da mesma forma que eu percebi que era impossível você separar a questão da tradição cultural, da guerra, de ter passado por uma guerra, ter atravessado uma guerra, ter uma guerra dentro da história de cada um, né? Também não tem como você separar a religiosidade, o monge, o São João Maria, o profeta, falar da Guerra do Contestado e não falar de São João Maria, né? No Terra Cabocla ele aparece, né, em alguns momentos. Inclusive, a gente abre o filme com uma fala do monge, do José Maria, né, digamos assim, seria um monge guerrilheiro, né, que tombou na Batalha do Irani. Quem tem mói, quem não tem também mói, e assim ficamos iguais. Que eu acho que tem muito a ver com esse espírito da coletividade, do compartilhamento, né, que existe nessa tradição, nessa fé cabocla, né? E que a gente percebe que ele persiste, resiste e ainda existe quando você visita as casas das pessoas na forma de compartilhar os alimentos, né? Na maneira de que sempre ou os alimentos ou os conhecimentos, né? Essa generosidade, né, que eu acho que está muito presente na cultura cabocla, né? E o filme do São João Maria o filme Maravilha do Século veio dessa vontade de dividir a história dessa tradição religiosa que atravessou também tantos anos, né? Inicialmente, a ideia do filme, porque o percurso do documentário também tem isso, a gente começa com uma ideia. Como ele é um roteiro aberto, vivo, porque você vai conversando com várias pessoas, você vai vivenciando várias situações, é diferente do roteiro de ficção, em que você executa aquilo que está ali no texto. O roteiro do documentário, ele só vai se fechar no processo da montagem, ele é um processo em movimento. Então, A Maravilha do Século, eu percebi também,
conversando com outras pessoas, que havia, assim, um preconceito sobre essa religiosidade cabocla, das pessoas tentando minimizar, né? Ah, mas esse monge existiu mesmo, ele foi real. Então, eu percebi que eu tinha um desafio de tratar da materialidade do monge. Sim, ele existiu, ele nasceu, ele morreu, o corpo dele esteve presente nesse solo, né? Depois vieram outros monges, enfim, esse primeiro monge iniciou uma tradição, né? Então, o desafio era trabalhar a questão da materialidade, de que ele de fato existiu, de fato esteve entre nós, né? Mas trabalhar também a questão da espiritualidade, né? Que ele é onipresente, ele ainda está entre nós, ele está em espírito, né? Ele está na fé das pessoas, na crença das pessoas, e nessa força popular que a fé do monge traz. Então, a Maravilha do Século, o nome tem muito a ver, o nome é explicado no filme, logo no início do filme você entende por que ele tem esse nome, né? Fala sobre essa trajetória que eu tentei percorrer, essa trajetória do primeiro monge, né? E, em paralelo, mostrar a devoção das pessoas, inclusive tive... o diretor estava falando aqui da Lapa, né? Aparecem cenas lá da Gruta do Monge, na Lapa, né? Que é incrível, né? Essas grutas, esses pocinhos de água, isso tudo a gente vai encontrar por todo o sul do Brasil, né? A gente acha que é só por todo o sul do Brasil, eu fui descobrir que também tem em outros países, né? Você encontra também pocinho de água nos Estados Unidos, no Novo México, onde o primeiro monge, o Giovanni Maria de Agostini, que foi o primeiro italiano, ele está enterrado lá. Então eu descobri que tem lá o pocinho do monge também, existe devoção, tal qual existem os caboclos norte-americanos também, tal qual existe a população cabocla do sul do Brasil. Bom, meu tempo deve ter acabado, né, Fernanda? Então eu fico aberta aí para as perguntas, e fico curiosa de saber se os alunos têm algum interesse também na questão, não só da questão do contestado em si, mas de transpor a questão histórica, geográfica, social, antropológica para o formato do audiovisual. Então, depois posso até passar meu contato por e-mail, se alguém tiver interesse específico sobre essa questão do audiovisual também. Obrigada a todos. Márcia, muito obrigada pela sua fala, foi um prazer ouvi-la. Nós deixaremos as perguntas ao final da fala de todos, certo? Para que nós também possamos ter um momentinho de bate-papo entre todos. Ok? Tudo bem? Ok. Agora, então, nós teremos a fala do professor Nilson César Fraga. Professor que é formado em Geografia pela Universidade do Estado de Santa Catarina, doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná, professor associado da Universidade Estadual de Londrina, no curso de Geografia, professor do Programa de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado em Geografia na Universidade Federal de Rondônia, coordenador do Laboratório da Geografia, Território, Meio Ambiente e Conflito, na UEL, coordenador do Observatório da Região e da Guerra do Contestado, com sede na UEL, autor de diversos livros sobre a região e a Guerra do Contestado, dentre eles, Contestado, Redes no Geográfico, Contestado, Território Silenciado, Contestado, Coisificações no Geográfico, Contestado 100 anos de guerra, Vale da Morte, o Contestado Visto e Sentido, e lançará, em 31 de outubro de 2020, o livro Conto, Adeodato, o Homem que Fugiu do Inferno. Pesquisa a região e a Guerra do Contestado desde o início dos anos de 1990, mantendo projetos de extensão socioculturais, ambientais
e promovendo ações humanitárias no contestado catarinense e paranaense nos últimos 20 anos. Desenvolve pesquisas sobre território, identidade e cultura amazônica desde 2008. Bem-vindo, professor Nilson. A palavra agora é sua. Muito obrigado, Fernanda. Quero agradecer o convite, né? E dizer que eu estou muito feliz e muito honrado em estar aqui na Escola de Educação Básica, professora Virgínia Paulina da Silva Gonçalves. Em nome do diretor Alexandre, eu cumprimento todos os professores e professoras, assim como os estudantes. É um momento muito importante para mim, que sempre passo por Monte Carlo, que já estive em Monte Carlo várias vezes, mas é a primeira vez que eu visito a escola e converso com o pessoal da escola. Então, é um momento único, mesmo em tempo de pandemia e de virtualidade, né, estar na Escola Virgínia. Então, é um momento único. Quero agradecer também, sobretudo, a Alzira Prates pelo convite, né, pelo desafio de estar aqui hoje, em 15 minutos, e falar tantas coisas sobre o contestado. Eu falei para ela que eu precisaria de pelo menos uma semana falando todos os temas que envolvem o projeto, né? Eu acho que é um projeto fantástico, quando envolve a atividade interdisciplinar, né, que casa ciências humanas com arte na escola. Eu acho que tem um peso muito grande na formação dos estudantes, isso é inquestionável, né? Agradeço a Fernanda Silva Dias, né, por mediar esse diálogo, por nos permitir estar aqui. Quando a professora Alzira passou o conteúdo que envolve o projeto, eu pensei, meu Deus, é muita coisa, né? Mas eu vou tentar resumir na minha fala alguns elementos que eu julgo que sejam importantes, ainda mais que eu estou na presença da dona Exanir Prates, né? Eu acho que ela é uma referência que aparece no filme Terra Cabocla, da Márcia, e dividir esse momento com a Márcia me deixa muito emocionado. Eu tenho um enorme carinho por ela, pela contribuição que ela, Plural Filmes, e o pessoal que a envolvem, fazem na divulgação e na sensibilização dos temas caboclos, dos temas do monge, do contestado e assim por diante. Então, dividir esse momento com a Márcia Paraíso é algo muito importante para mim. Fico muito, muito feliz, extremamente feliz, né? Então, o projeto envolve, né, de vocês uma síntese da guerra, passando por todos os elementos dela, inclusive a geografia, a história, a sociologia da guerra, a luta pela terra, as lendas e mitos do contestado, que são muitas, né, as tradições das sementes crioulas, que na realidade é o fruto da terra cabocla, secular, que brota, garantindo vida, garantindo esperança e garantindo o futuro da gente, do povo do contestado. Porque quando falamos das sementes crioulas, que o povo caboclo plantava 100, 200 anos, estamos falando da identidade cabocla, né? Estamos falando do contestado, estamos falando da fé, da esperança e do sonho de felicidade que envolve todo o mundo do contestado. E é muito interessante estar em Monte Carlo, porque ela não é, fruto da fazenda velha do espinilho, e o espinilho é um marco da guerra do contestado, né? Para além da árvore, o espinilho é um local, não é? De combate, de resistência e de vida do povo caboclo. Então, todas as vezes da minha vida, e são muitas as vezes, esses 20 anos, que eu passei por Monte Carlo, o espinilho esteve dentro das minhas leituras. E mais do que espinilho, nós temos o Taquaruçu do Bom Sucesso, né? Que está aí em Monte Carlo, do ponto de vista legal hoje. É uma região que tem pelo menos 12 ou talvez 16 mil anos de ocupação, de tradição de ocupação desse território, pelos indígenas Caingangue e Xoclen. Eu acho que eles são, de fato, os donos, aqueles que abriram essas terras para receber os migrantes, os imigrantes, os espanhóis, os portugueses, os africanos que chegaram escravizados e que constituíram aquilo que é o povo caboclo. O povo caboclo é o conjunto dessa mescla de pessoas, que depois passa a conviver com a região em conflito, com a região em guerra, não é? A partir do seu espaço de ocupação, a partir dos espaços sagrados que vão ser constituídos com a passagem de São João Maria. Então, há uma geografia de resistência
que não é só secular, o contestado que amanhã, né, rememora os 108 anos do início da guerra e os 105 anos do fim formal da guerra pelo Acordo de Limites, ele tem pelo menos 12, talvez mais de 12 mil anos de história de fixação territorial. Foram os indígenas que receberam, não é? Os portugueses, os espanhóis, os africanos, e depois, evidentemente, com o desaparecimento, né, desses, a gente sabe como que se dá o desaparecimento de uma população originária brasileira, recebem os imigrantes europeus. Geralmente, os imigrantes europeus são aqueles que vêm de uma Europa que passa por um processo de revolução industrial, sobretudo na Alemanha, na Polônia, na Ucrânia, que são revoluções industriais tardias, e que expurgam, né, milhares de imigrantes para a América. Para a América, isso envolve toda a pátria grande, todo o continente americano. São famílias de alemães, de italianos, de rotenos, de polacos e de italianos pobres, miseráveis, expulsos da Europa pela fome, pela falta de emprego, pela falta de terra, pela guerra e pela peste. Esses vieram constituir, né, esse caldo cultural de pessoas que coexistem, não é? Com os Xoklen, com os Caingangue e também com o povo caboclo que se forma na sua sequência e que é secularmente anterior à chegada dos imigrantes europeus, que chegaram bem tardiamente e chegaram durante a guerra e principalmente depois da guerra. Então, o contestado consegue abraçar um conjunto de pessoas que tem a história de vida, não é? Marcada pelo sofrimento, pela luta, pela dor e pelo sonho de construir numa nova terra a felicidade, que é a vida, que é o território caboclo do contestado. Esse território caboclo, hoje, ele envolve todo o conjunto de pessoas fruto desse processo histórico, dos indígenas milenares aos caboclos seculares, até os imigrantes pobres europeus que chegam nos últimos 100 anos na região. Essa é a grande riqueza do contestado. Essa é a grande riqueza que perpassa pela guerra. Essa é uma terra de heróis e heroínas, não é? Que foram esquecidos pela história, esquecidas pela história oficial do Brasil. Esqueceram Teodora, esqueceram Maria Rosa, negam a Chica Pelega, ela se transforma num mito, não é? Querubina, tantas outras mulheres fantásticas, como a própria Liberata, que é o nome que antecede a Fraiburgo e assim por diante. Ou seja, são homens e mulheres, não é, que lutam e resistem para construir uma vida em busca da felicidade nesse território. Eles possuem símbolos, eles possuem místicas religiosas, místicas socio-territoriais, que são, sobretudo, perpassadas pela história da relação desse povo que constitui o território do contestado, marcado pela figura dos monges. Ele marca os territórios, ele marca o espírito e a alma, por meio dos mandamentos da lei da relação da sociedade cabocla, não é, com a natureza, o modo de viver, a forma de viver e de sonhar e de construir a vida. Por isso que quando, no dia 4 de julho de 2019, no ano passado, um pequeno grupo das elites, ou, não é, daqueles que atendem aos interesses das elites regionais, mudaram o nome Vale do Contestado, transformando ele num Vale dos Imigrantes. Esse Vale dos Imigrantes é tão pobre como os imigrantes que vieram da Europa, mas ele é tão vazio de identidade, tão vazio de um conjunto territorial, que não consegue matar o Vale do Contestado, porque o contestado é milenar. O contestado é a história, não é? Marcada pelo sangue, pela luta, pelo suor, pela dor e pelo sonho de olhar para os horizontes da floresta de Araucária e pensar na felicidade sobre aquela terra. Não há como matar o Vale do Contestado, porque ele continua existindo, porque ele tem raízes. Ele tem relações históricas que vários lugares do Brasil buscam, não é, se constituir, inclusive para se vender como um produto turístico. Então, esse Vale dos Imigrantes genérico, até porque todos os vales de Santa Catarina são vales de imigrantes. Por todo o território catarinense e também do Paraná, né, são instaladas colônias de imigração, desses imigrantes pobres que vêm da Europa. Então, todo vale é um vale de imigrantes, mas o contestado é mais do que isso. O contestado tem alma, tem raízes profundas, não é? Que é uma história de um povo que ajudou a constituir
o território catarinense, o território paranaense e o próprio território de fixação da República Federativa do Brasil. Há uma história longa, há uma história que o Brasil quer reconhecer e que pessoas de fora do Brasil querem reconhecer conhecendo. Por isso que a resistência secular cabocla, ela tem que ser mantida, não é? O Vale do Contestado, ele tem que continuar existindo, porque ele sempre coexistiu com tudo aquilo que os imigrantes construíram, dividindo esse território com o povo caboclo e com o povo indígena que fora quase que sumariamente eliminado ao longo de 520 anos da ocupação formal, a partir da chegada dos portugueses nesse território. Os caminhos do Contestado, não é? O Irani, o berço do Contestado, o tour do Contestado, a Rota da Amizade, as águas do Oeste, sempre fizeram parte desse grande território do Contestado, que é praticamente o coração e a alma daquilo que é o homem e a mulher de Santa Catarina, que estão na gênese da ocupação do Estado. Matar o nome Vale do Contestado é matar a alma do povo de Santa Catarina e da própria construção do Estado de Santa Catarina. É vergonhoso, minimamente. Mas mais do que isso, é triste, porque os empresários da região, aqueles que produzem os vinhos de altitude, que produzem os produtos do Contestado, eles perdem uma marca que pessoas do mundo inteiro buscam ter para referenciar os seus produtos, para indicar geograficamente os seus produtos. A indicação geográfica no mundo capitalista de hoje, ela tem um peso muito grande. O produto que vem do Porto, em Portugal, como o vinho do Porto, ele tem um valor de mercado absurdo, não é? Um queijo francês, um champanhe francês, ele tem a referência geográfica, a indicação geográfica daquela parte da França. Quando eu falo do Cariri, quando eu falo do Pantanal, quando eu falo da Amazônia, eu estou falando de uma indicação geográfica. E Santa Catarina só tem uma indicação geográfica, que é o Contestado, que está na história da formação do território. Então, esses empresários que abraçaram essa causa absurda de eliminar o Vale do Contestado, eles deram um tiro no próprio pé, porque eles perdem uma indicação geográfica dos seus produtos para serem vendidos no mundo inteiro, com valor agregado que tem um outro preço, que tem uma outra capacidade de trazer mais recursos para a região. Então, agora, nós começamos um processo de reconstrução do Vale do Contestado para os empresários míopes do Vale do Contestado que se permitiram ser enganados por pessoas que não têm leitura da história, que não têm leitura da geografia e que têm uma leitura muito fraca do mundo capitalista. Porque se soubessem disso, estariam vendendo o Contestado como um produto agregado, não é? No mês retrasado, nós defendemos uma tese de um orientando meu aqui na UEL, que produz as primeiras indicações geográficas brasileiras a partir do Contestado, porque não há quase produto de indicação geográfica nenhum em Santa Catarina. Nós já temos produtos de indicação geográfica de terras indígenas nesse país, mas o Contestado não tem. Olhem o tiro no pé que o Contestado deu. E essas indicações envolvem o pinhão, envolvem o vinho de altitude, que é produzido na região, envolvem as frutas regionais, a goiaba crioula, não é? E outras frutas, outras ervas que são conhecidas secularmente ou milenarmente pelo povo do Contestado e que podem ser produtos que estão à venda nesse país inteiro. Então, do ponto de vista capitalista, cometeram um crime contra si próprio. Mas nunca é tarde, porque o Vale do Contestado, ele continua resistindo, certo? E já que falam que a discussão era pelos recursos turísticos do Estado, há que se ter em mente que de 2010 a 2017, o governo de Santa Catarina, com recursos estaduais e federais, investiu mais no Contestado do que todas as outras regiões turísticas do Estado. Nós só perdemos em recursos para a Grande Florianópolis e para a região verde-mar do litoral, de Camboriú, de Barra Velha, assim por diante, que são regiões que atraem pessoas da Argentina, da Bolívia, do Chile, do Uruguai e de outros lugares do mundo e do Brasil. O Contestado foi a terceira região que mais recebeu recursos para investir no turismo regional. Foram mais de 10 milhões de reais. E eu lhes pergunto, professoras, professores, estudantes, o povo do Contestado que nos escuta a partir de Monte Carlo, do Espinilho, não é? Onde investiram quase 11 milhões de reais no turismo regional. Para agora, em 2019, romper com o Vale do Contestado, com os quase 11 milhões de reais
que esse Estado investiu na região? Onde colocaram esse dinheiro? Que a região ainda carece de investimentos de infraestruturas turísticas. Essa é uma pergunta que o povo do Contestado tem que fazer, porque 11 milhões de reais não é pouca coisa. Mas o pior de tudo, não é? É ver o Contestado hoje construindo uma marca turística que não tem valor, porque ela é quase que uma fake news. Ela é vazia de espírito, ela é vazia de alma. Ela não tem a alma milenar indígena, ela não tem a alma secular cabocla, e o turista que vem da Europa, o turista que vem da Ásia, o turista que vem de qualquer lugar do mundo, ele quer visitar uma cidade pequena, simples, humilde, com comida real, com pessoas reais que ofereçam a sua cultura como possibilidade de entendimento do mundo. Ao oferecer o nada, o turista não vem, e se vir, não voltará. Então urge, a partir da pandemia, quando ela terminar, esperamos que termine, refletir, congregar a população do Contestado a refletir o futuro dessa grande área territorial que é o Vale do Contestado, que tem coisas a oferecer ao Brasil, a Santa Catarina e ao mundo, e que foram quase que sumariamente eliminadas por interesses de um grupo que, na realidade, careceu de leituras, careceu minimamente de leituras sobre o que é o mundo capitalista e o que ele está consumindo hoje, já que vivemos sobre o mundo capitalista. A Guerra do Contestado não serviu nada para algumas pessoas que leem e não conseguem avançar da sua leitura. Não é? Por isso que um projeto como esse interdisciplinar, obrigado, professora, um projeto como esse tem um valor muito grande para se pensar a região, para se pensar o cidadão e a cidadã, para olhar para o horizonte e dizer, Monte Carlo, Espinilho, quer fazer parte do conjunto de interesse do mundo que vivemos hoje, vendendo a sua realidade territorial, as suas indicações geográficas. Eu acho que eu estourei o tempo, eu agradeço e partimos depois para o debate. Muito obrigado, Fernanda e demais colegas. Muito obrigada, professor. Com certeza, todos os ouvintes ficariam horas, se pudéssemos, ouvindo, né, os seus comentários, né, ouvindo todo esse seu conhecimento, porque o senhor fala com muita propriedade e sabemos que tem propriedade para falar. Assim como também ficaríamos horas ouvindo a Márcia, mas temos mais pessoas para falar e o nosso tempo é limitado, infelizmente, até por questões de outros compromissos. Convido a professora Ana Janete para fazer a leitura do currículo do professor Edson de Lorenzi, que será o próximo a falar conosco. Edson de Lorenzi possui graduação em licenciatura plena em Geografia pela Universidade do Estado de Santa Catarina, em 2003. Especialização em História e Geografia pela Sociedade de Educação Continuada. Especialização em Ensino de Ciências Humanas e Sociais em escolas do campo pela Universidade Federal de Santa Catarina. Especialização em Gestão e Organização Escolar pela Unopar. Mestrado em Ciências da Educação, Universidade Del Garza. Atuou como gestor escolar nos anos de 2013 a 2016 na Escola 25 de Maio, em Freiburgo. Professor universitário, 2013 a 2016, no curso de Geografia na Universidade Oeste de Santa Catarina, no Oeste de Videira. Atualmente mora na comunidade do Taquarussu, de Cima, espaço territorial onde correu um dos conflitos da Guerra do Contestado, e professor de componente curricular Frei Rogério. Atua como professor desde 1991, 21 anos de carreira, de profissão. É contigo, professor, pode ficar à vontade para fazer sua explanação. Professor Edson, abra seu microfone, por favor, ele está fechado. Opa! Isso, agora deu, né? Ok, fique à vontade. Muito bem, então eu estou falando...
eu estou falando pelo celular, então qualquer coisa eu não consigo visualizar demais imagens, pode me interromper aí no decorrer do período. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite da escola, Virgínia Gonçalves, através do diretor Alexandre, a professora Fernanda, que a gente entrou em diálogo ontem, o Alexandre, hoje o dia inteiro com você, então, meu muito obrigado. A cineasta e desenvolve produções audiovisuais, a Márcia, ao Nilson Frá, que a gente não conversou pessoalmente, a gente só conversa virtualmente, né? Mas sou muito fã do trabalho que ele desenvolve, conheci mais o trabalho dele num dos documentários do Silvio Bach, que é O Contestado, Restos Mortais, né? Muito bom, ou muito boa a explanação que ele desenvolveu nesse documentário. Então, a professora Alzira, a sua mãe, a Isanir, que além de meus amigos, são meus vizinhos também. A professora Lúcia, que a gente cursou universidade junto. Boa noite, professora Lúcia. Aí nós temos a professora Janeta, o professor Tiago, a Analice, o professor Valdir, que é professor de História. Então, muito feliz, repito, e longeziado com a presença hoje nessa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão do Taquarussu. Quando anunciou ali que eu sou morador de Taquarussu, e tem um detalhe importante. E eu moro justamente no local, no território onde ocorreu o conflito do contestado, a batalha do contestado. Então, vou começar explanando da seguinte forma: como que eu, morador de Taquarussu, comecei a entender e a compreender um pouco da história do contestado. Eu sou filho de imigrantes, como o professor Nilson Braga falou. Eles chegaram aqui por volta de 1942. Então, aproximadamente 18 a 20 anos, ou 16 a 20 anos depois da Guerra do Contestado. Foi naquela ocupação territorial das terras devolutas do estado de Santa Catarina. E aí eu nasci em 1972. Mas até 1986, a gente até ouvia e via falar sobre a Guerra do Contestado, mas tudo informal, não tinha nada cientificamente para a gente ler, para a gente entender isso. Quando que eu, particularmente, comecei a entender um pouquinho sobre a Guerra do Contestado. A CPT de Santa Catarina, ela promove no estado a primeira romaria da terra, do estado de Santa Catarina. E aí, os padres das dioceses de Lages, de Campos Novos, de Caçador, se reúnem, então, para fazer esta romaria. E como diz, então, Mário Quintana, a romaria foi um resultado, mas, para mim, o importante foi o fazimento dessa romaria, porque a gente trabalhou cerca de 10 a 15 dias para preparar o espaço. E aí, as pessoas envolvidas, os responsáveis, diziam: olha, nós vamos fazer uma romaria, vai envolver aqui umas 5 mil pessoas. Então, toda a comunidade, como era uma comunidade pequena, e ainda, cerca de 200 pessoas que moram, 250 pessoas que moram na comunidade. Então, a gente trabalhou cerca de 10, 15 dias preparando os toaletes, que são os banheiros, né, no caso, os banheiros, os espaços onde ia ter estacionamento, os locais para o consumo de água, enfim, toda aquela organização que deve ter para acolher gente. E ela foi divulgada no estado inteiro. Acontece o seguinte, que o dia foi chegando, e foi no dia 7 de setembro de 1986. Já de madrugada começaram a chegar ônibus. Eu tenho certeza que a dona Zanir e também a Alzira lembram dessa data. Começou a chegar ônibus de madrugada e foi chegando. De manhã cedo, o Taquarussu se transformou. Esperava-se 5 mil pessoas, que foi feito 5 mil sanduíches para vender, no caso, para as pessoas que chegavam. E todo mundo ficava abismado ali, na sexta e no sábado, cortando, e preparando os sanduíches. Aí todo mundo dizia: mas o que vão fazer com tudo esse sanduíche aí? Acontece o seguinte, no domingo, cerca de 10 horas da manhã, todos os sanduíches já tinham acabado. E gente chegando, e água já faltando. Foi a primeira vez que chegou no Taquarussu, o Corpo de Bombeiro trazendo água, lá de curitibanos, para atender o povo que ali estava. Deu aproximadamente 25 mil pessoas. Foi um desespero e foi uma alegria. E foi neste momento, então, que Taquarussu começa a entrar, a se conhecer dentro do cenário da Guerra do Contestado.
porque é ali que foi trabalhado esse tema. Foi trabalhada a questão do monge, a questão, o porquê do conflito, o que realmente aconteceu. Historiadores participaram desse evento, muitas pessoas interessadas no assunto de todo o estado de Santa Catarina, inclusive do Paraná e Santa Catarina, se integraram abordando esse tema. E foi justamente ali em 1986 que nasce o conhecimento do Taquarussu sobre a Guerra do Contestado. Eu, pelo menos, eu e a professora Alzira, nós estudamos na mesma escola, pelo menos os professores nunca falavam para nós, até alguém comentava empiricamente, olha, que deu uma guerra e tal, mas nunca cientificamente alguém tinha falado sobre isso. E é interessante, assim, que eu encontrava muitas ferramentas, ou muito acervos, que fez parte da Guerra do Contestado, tipo, eu lembro que eu lavrava com bois, quando era guri, e durante o lavrado eu encontrava pentes de bala de fuzil, mas isso dezenas de balas de fuzil. Eu juntava aquilo, ninguém me explicava nada, o que eu fazia, né? Eu pegava e abria aquelas balas, colocava uma pólvora ali e tacava fogo, só para ver queimar. Mas ninguém me explicava. E agora, eu lembrando isso, eu disse, olha que crime histórico dentro de uma biblioteca viva que nós temos aqui, eu acabei fazendo, por não conhecer a história. E nesse período, eu comecei, então, depois dessa Romaria na Terra, eu comecei a estudar um pouco mais sobre a Guerra do Contestado. E vários autores, várias referências bibliográficas eu acabei lendo. E eu trago aqui um pequeno texto, só para, no sentido assim, quando eu leio esse texto, eu chego a me arrepiar, porque é o local onde eu vivo aqui. Eu praticamente estou morando em cima do local onde os corpos, onde sangue derramaram. E veja o que diz o texto do livro Messianismo e Conflito Social, Maurício Vinhas de Queiroz. Veja só, o massacre e incêndio de Taquarussu. No ataque a Taquarussu, o batalhão de caçadores de Florianópolis, equipado com velhos fuzis, que já havia 17 anos, que combateram Canudos, e esta unidade juntou-se às tropas que tentaram... deixa eu só pegar meu óculos aqui, que estou ficando velho. Então, diz aqui, peças de artilharia de Montana, essas últimas com toda a sua guarnição de 48 praças, especialmente enviadas da capital federal. Ao todo, 700 soldados, dos quais 500 poderiam seguramente entrar em combate. Ocupava o comando Tenente Coronel Dinarto de Aleluia Pires. Então, ele foi o responsável para vir no Taquarussu nesse dia. Que dia que foi? 8 de fevereiro de 1914. O que aconteceu no Taquarussu? Aconteceu um ataque no corpo a corpo, como é chamado? Não. O exército se instalou no alto da colina e bombardeou o reduto do Taquarussu. Não houve um conflito armado entre pessoas. Aí, então, veja só um outro trecho aqui que chama a atenção. O estrago da artilharia sobre o povoado de Taquarussu era pavoroso. Grande número de cadáveres, calculando entre 90 a 120 corpos, que o exército registrou. Mas as pessoas que sobreviveram nesse dia dizem, aqui morreu mais de 500 pessoas. Então, você veja bem, eu vivendo nesse espaço territorial, onde derramaram sangue de 500 pessoas, é algo que deixa a gente assim, no sentido de estar pensando, isso aqui é uma terra santa. Por isso que eu tenho muito cuidado nos espaços territoriais onde eu vivo aqui. Desta forma, então, o estrago da artilharia sobre o povoado era pavoroso. Grande número de cadáveres, calculado por uns tantos que eu falei, e entre eles, braços, cabeças e animais mortos. Bois, cavalos, casas queimadas. Fazia pavor. E pena o espetáculo de então que, aos olhos do espectador, pavor motivado pelos destroços humanos. Pena das mulheres e das crianças que jaziam inertes por todos os cantos do reduto. Então, assim, para os estudantes que estão ouvindo, para os internautas também que estão acompanhando pelo Facebook, essa batalha não foi brincadeira. É algo que arrepia até hoje. Parece que ainda sente o cheiro da pólvora que aconteceu nesse dia. E tem um dos policiais que desceu a montanha na manhã seguinte, porque na tarde do dia 8 começou uma pequena chuva, e o exército apaziguou o ataque.
Na manhã seguinte, Demerval Peixoto, que era um dos exércitos, ele desce a colina juntamente com o batalhão, e então, justamente o exército se instalou em Campos Novos, território de Campos Novos, que hoje é Monte Carlo. E do outro lado do rio, pelos livros, era Curitibanos, atualmente hoje é Fraiburgo. Então, às vezes, as pessoas, quando vão fazer leitura, eles leem Campos Novos e Curitibanos e não conseguem entender geograficamente aonde que fica esse espaço. Mas hoje é Monte Carlo, aonde o exército se instalou, e Fraiburgo, aonde era o reduto do Taquarussu. Ele disse que, quando chegou às margens do rio Taquarussu, isso é 100 metros longe da minha casa, corpos sem vida e jazidos boiavam sobre a margem, e corpos, e a mancha de sangue que corria na água. Porque como deu aquela chuva no anoitecer, certos corpos estavam ali na margem do rio, e a água da chuva acabou, então, levando esse sangue para dentro do rio. E eles atravessam o rio e vêm aonde eles tinham feito o bombardeio das pessoas que ali viviam. Encontram só os corpos, alguns agonizantes, que provavelmente eles tenham terminado de matar. Então fazem a contagem, enterram alguns corpos sobre as trincheiras que ali existia, e outros corpos acabam queimando, e outros a ver navio. Tanto que tem um depoimento, que posteriormente até eu posso postar, sobre os sobreviventes desse dia. Que tem a dona Candinha, ela diz assim, quando ela conseguiu fugir durante esta noite que chovia, cerca de 20 dias depois, ela volta para o reduto. E o que ela acaba encontrando no reduto? Uma nuvem de corvos sobrevoando aquela região. E ali, a hora que ela encontra o local, ela vê, então, aqueles cadáveres sendo comidos por porcos, por cães e por urubus. Quer dizer, foram abandonados a Deus dará nesse território. Então, Taquarussu, assim, ele tem um registro, uma marca muito grande com relação à Guerra do Contestado. Oi? Professor Edson, mais 2 minutos. Desculpa. Tá tão então, Taquarussu, isso. Mas tem que interromper. Muito obrigado. Então, o Taquarussu, assim, ele vive até hoje. A gente diz que a Guerra do Contestado ela começou em 1912 e ela terminou em 1916. Mas, se você analisar ainda nas marcas que ela deixou, ela permanece até hoje. Sem dúvida, permanece até hoje. Porque alguns dos povos que sobreviveram a esse massacre, quando deu o encerramento da guerra, eles tinham que assinar um documento dizendo que não iam mais fazer revoltas. E esse povo que ficou no Taquarussu não foi assinar esse documento. E o que eles ficaram pensando psicologicamente? Bom, se eu não fui assinar, significa que automaticamente eu estou concordando em provocar outras revoltas. Então, quando eles viam algum avião circulando, algum barulho, de repente, de automóvel diferente, eles sempre ficavam espantados, porque eles tinham na cabeça dele que era o exército que estava vindo para buscá-los, ou para levá-los presos, ou, de repente, para assinar esse contrato de desistência de revoltas. E hoje, no Taquarussu, nós temos o que o Nilson Fraga falou, essa questão imigrantes italianos, alemães, nós temos grande parte da população cabocla que vive e que trocam informações. Cada um tem a sua cultura, a sua identidade, o seu jeito de viver, o seu jeito de pensar, mas que, apesar das marcas que ficou, Taquarussu ainda consegue viver numa harmonia. E a gente consegue entender que as terras da Taquarussu, de repente, regadas pelo sangue, ela consegue produzir muito ainda. E é o que dá o sustento para as famílias que aqui moram. Então, acho que seria isso, professora Fernanda. Muito obrigada, professor Edson. É a mesma fala anterior, a gente passaria horas aqui ouvindo, né? Mas o nosso tempo é limitado, então vamos para a próxima pessoa convidada para esse momento, que é a professora Alzira, formada em Pedagogia pela Universidade do Contestado, tem pós-graduação em Educação Infantil e Séries Iniciais pela Universidade do Contestado, pós-graduação em Gestão Escolar pela Universidade Federal de Santa Catarina e graduação em História pela Unopar.
Também apresento a senhora Exanir Prates, mãe da professora Alzira, agricultora, aposentada, a principal líder do grupo Renascença Cabocla. Sejam bem-vindas e nos contem um pouco do que vocês podem nos contar sobre a Guerra do Contestado, sobre a vida cabocla. Fiquem à vontade. Boa noite, professora Fernanda. Cumprimentando você, quero estender meus cumprimentos a todos os professores. Estou muito feliz por estar aqui, a Márcia, o Nilson ter aceitado esse convite de estar junto com a gente, professor Edson. E então é uma noite realmente diferente. Estamos vivendo um momento atípico, sim, mas nem por isso devemos esquecer as nossas histórias, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre a realidade do caboclo. Se fosse falar sobre contestado, sobre toda essa temática, igual o professor Nilson comentou, a gente precisaria de uma semana. Eu não tenho propriedade quanto eles, mas mesmo assim alguma coisa que a gente da convivência mesmo, né, Ade? Mas eu vou deixar a minha mãe se apresentar primeiro, depois já comentamos. Boa noite para todos que já se apresentaram e cumprimentaram, mas eu estou aqui, desculpe minhas palavras simples, porque eu não tenho muito estudo, e vou falar um pouco do caboclo, da Guerra do Contestado. A gente tem poucos aqui no Taquarussu que levam em frente a história. Tem muita gente que acha assim, que quando a gente diz, aconteceu a Guerra do Contestado, assim, sabe? Parece que é uma história que surgiu e que não é realidade. Mas a gente está sempre ativo nisso aí e fazemos as nossas orações, fazemos a recomenda das almas. Este ano não deu, porque é por causa dessa pandemia, mas nós vamos, isso aí vai terminar e nós vamos iniciar nossos eventos de novo. E a gente lamenta o caboclo, porque eu acho muito bonito a cor pele branca, mas também eu acho bonito a pele cabocla, porque é um caboclo que resiste. E a gente se orgulha, mas a gente ainda é discriminado muitas vezes, né? Sofrem, às vezes, um bullying também, mas não isso aí. Como o Edson citou, né, que ele mora também, e a gente lamenta que Fraiburgo ele tem uma semana de homenagem às farroupilhas, Semana Farroupilha. E o Contestado não tem ninguém que faz isso para que lembre, para que o povo lembre. Então é isso que a gente pensa, assim, como é que eles lembram tanto da Semana Farroupilha? Chega a Semana Farroupilha, está ativo, e o Contestado morre por ali. Que devia ser a Guerra do Contestado, ser também lembrado pelos municípios mais vizinhos aí que fazem parte desse trajeto. E assim como o professor Edson falou ali, que os caboclos se dispersaram demais, eles ficaram com muito trauma e muito medo, muitas ameaças. Foi aonde que eles perderam os terrenos que eles tinham, onde eles estavam vivendo em postos, né? Eles foram saindo para longe, foram indo, então por isso que tem caboclo extraviado por Santa Catarina inteiro, porque eles saíram daqui do Taquarussu de medo, porque eles não falavam, nem falavam. Os mais antigos, meus tios, meus avós que participaram da guerra, eu sou a terceira geração, que eles contavam, eles não gostavam nem que falasse na guerra, pelo trauma que eles ficaram e o medo que eles tinham ainda da guerra. Mas sobreviveram pouca gente daquela época. E
do Taquarussu, deu o massacre, porque não foi combate, foi um massacre que fizeram. Eles queriam eliminar tudo o caboclo e os índios da região. Era isso que a elite queria. Eles não queriam mostrar que existia gente pobre, eles queriam só que existia, mostrar para os países, para os Estados Unidos, que ali existia gente só fazendeiro. Eles não queriam mostrar que existia a gente caboclo, que já digo, né? Que é uma mistura, o caboclo é uma mistura de raças. Então, até agora, vou dar uma vez para a Gira falar, senão eu falo tudo o que... Então, boa noite aos alunos, eu esqueci, né, e aos internautas que estão acompanhando pelo Facebook. Então, essa questão do caboclo, que é aquela mistura que o professor Nilson comentava lá, do negro, do índio, do branco, que se originou o caboclo posteriormente, e que é a grande predominância na nossa região, né, é a cultura cabocla. O que, infelizmente, assim, muitas pessoas ainda se envergonham de dizer que é caboclo, porque o caboclo carrega tem a impressão que ele carregou muitos anos uma grande culpa sobre os ombros, que seria o contrário, né? Mas ele tinha essa impressão, porque a gente percebe isso pelos parentes da gente antes, que os sobreviventes, que eu conheci alguns, como o professor Edson comentou ali, do Itaquarussu, que era a Candinha, que é tia da minha mãe, a tia Anunciação e tal, grande parte dos parentes, ali eles foram presos, outros ficaram processados, e eles se sentiam envergonhados, a família se sentia envergonhada, mas o meu parente participou dessa guerra, eles se sentiam assim dessa forma, e oprimidos tanto que eles achataram a cultura cabocla por muitos anos. Aí quando voltaram os pesquisadores ali nos finais dos anos 80, é que deu novamente uma ênfase nessa questão do contestado, e o caboclo deu uma reanimada, perdeu um pouco aquele medo, né, porque ainda não tanto. Com o passar dos anos, ele foi tendo um pouquinho mais de abertura, falando um pouquinho mais, mas com mais naturalidade. Mas os realmente sobreviventes da guerra, eles não falavam muito no assunto, não, tanto que tem relatos assim, não muito pouco, né? Mas a cultura cabocla, então, no final dos anos 80, quando os pesquisadores vieram para a nossa região, que a gente começou com a questão do grupo, não um grupo realmente de resgate de cultura na época, a gente apenas continuou algumas tradições culturais, é aí que depois se resultou no nosso grupo Renascença, né, que mais tarde que a gente veio formar esse grupo, que é um grupo aberto, que faz pesquisa, que a gente busca resgatar algumas coisas. Relacionada à cultura cabocla da região do Contestado, como é a gastronomia, a reza, a dança, então as nossas festas, que no ano passado, como o diretor Alexandre comentou, uma pena que ele não chegou no início para ver a nossa mística religiosa, ele chegou um pouco depois, mas a gente já fez a nossa 18ª festa cabocla. Nessa festa, como ele comentou antes, ali da questão da comida, nessa festa ninguém paga nada, a gente sobrevive com doações, porque o nosso grupo, né, é um grupo informal, a gente sobrevive com doações, apenas para manter a nossa cultura, para manter um pouquinho mais presente o nosso povo, senão aquele sangue derramado, que foi tanto sangue, como o professor Edson comentou, foi rio de sangue, derramado, foi tudo em vão se a gente deixar morrer essa cultura. Quando o professor Nilson comenta do Vale dos Imigrantes, uma vez eliminaram o caboclo, fizeram um massacre, foi um genocídio na Guerra do Contestado para eliminar esse povo, para talvez promover um branqueamento da região, e agora, novamente, querendo matar a história, mostrar essa história, que para o Estado essa história é vergonhosa, é uma vergonha mesmo, o que o Estado fez com os caboclos da nossa região. Então, eles estão tentando novamente abafar, achatar a história do caboclo. E como que nós, como diz o professor Edson, como que eu vou ter uma vida normal, vivendo num território que foi contestado, que foi derramado tanto suor, tanta lágrima, tanto sangue, e achar que está tudo normal? Não é normal. Nós temos uma riqueza muito grande de história na nossa região. Embora essa história seja uma história triste, uma história que
para nós, enquanto descendentes dessa história, um tanto que machuca, assim, né? Porque às vezes você é excluído. O caboclo tem um quê? Que ele por si próprio, ele já se exclui às vezes, né? Ele se sente o excluído, nem ele tem um amigo meu que diz assim, mas o caboclo é desconfiado. É isso mesmo, ele parece ser isso. Então, ele às vezes acaba se excluindo e ele acaba, de repente, nessa exclusão, se envergonhando da cultura dele. Mas não podemos deixar que aconteça isso. Nós precisamos manter essa história viva. É a riqueza da nossa região, é a história da nossa gente, faz parte de... Monte Carlo está incluído nessa live dessa noite, que eu estava muito curiosa, porque, como antes a minha mãe comentou, Freiburgo não faz nada com relação ao contestado, mas caramba, né? Mas eu não fui em Freiburgo, foi no município, um massacre que aconteceu. Porque não é querer cultuar, mas de repente para você mostrar que aquele povo, ele realmente valeu a pena eles terem perdido. Eles tinham o objetivo deles. O que o caboclo queria? Ele estava defendendo a vida. Como o professor Nilson comenta, o caboclo ele é feliz daquela maneira. Ele queria defender a vida. Ele valorizava muito o amor, o respeito, a amizade entre eles. Ele não tinha e não tem, o caboclo não tem aquela ganância do ter e querer sempre mais. O caboclo, ele quer viver apenas feliz com o pouco que ele consegue. Ele não tem a ganância de acumular bens. Então, manter viva essa história não é querer reviver um passado, é querer preservar uma história que faz parte da nossa gente, é valorizar o que aconteceu na nossa região com um novo olhar, com um olhar do porquê que aconteceu, por que o governo fez isso, e aonde que ele pretende chegar hoje, tentando abafar essa história. Será que o caboclo chamado de jagunço, será que não seria o caboclo que teria que chamar o governo de jagunço? Jagunço no pejorativo, como um bandido? Mas será que, na época, o jagunço era o caboclo que estava lutando por um direito à vida, por um direito que para ele se manter na terra que era dele? Ou o governo que veio com as forças e simplesmente, como disse o professor Edson, simplesmente não teve uma luta armada, simplesmente teve um genocídio no Taquarussu. Aí, quando você fala em jagunço, aí dá aquela dor, porque o caboclo não era jagunço, ele estava defendendo uma causa, um objetivo dele. E a questão da religiosidade cabocla também, que foi vista com outros olhos, foi distorcido, aí tem muito, se for falar, melhor assistir o filme A Maravilha do Século, né, Márcia? Aí vai ficar bem, o assunto, nossa, é muito interessante, né? Então, a religiosidade cabocla é muito forte, apesar que o caboclo é uma maneira diferente de viver, ele tem uma forma diferente de viver, mas ele é feliz dessa forma. E obrigada, professora Fernanda. Então, assim, realmente o caboclo teve esses momentos de grande tristeza, de luta, e ele precisa também agora, nós, enquanto descendentes dessa cultura, manter viva essa cultura. Isso que a gente faz no nosso grupo Renascença Cabocla. Nós buscamos esse resgate, e aí nós podemos fazer outro dia conversar sobre o assunto, porque é muito assunto, né? Mais alguma coisa para acrescentar, para finalizar? Você falou? Já falou tudo? É isso mesmo, né? Falou. Então, obrigada aos meus colaboradores, meus colegas que eu adoro aí, tá, gente? Assim que nós vamos voltar com a nossa festa cabocla, vocês estão convidados para ver como que funciona essa festa, tá? Ninguém vem com coisinha de luxo, não, tá? Aqui tudo simples, tudo rústico, a maneira cabocla, mas serão bem-vindos, podem ter certeza que se vocês vierem uma vez, vão querer voltar. Ok? Obrigada. Muito obrigada, Alzira. Agradecemos aqui em nome de todos pelo convite à Festa Cabocla e com certeza iremos. Nos comunique. Nos mande e-mails, convites, iremos sim. Agradeço a todos que falaram até esse momento. E agora, então, está aberto no chat. Quem desejar escrever seu questionamento ou se inscrever para fazer alguma contribuição, enfim,
A primeira pessoa que já se inscreveu foi a nossa professora Márcia Duarte. Ela está no projeto junto conosco, né? E então passo a palavra para ela, para saber o que ela quer conversar com vocês. E mais uma vez, gratidão pela contribuição de todos vocês. Nosso projeto só está enriquecendo com as suas contribuições. Professora Márcia, está online, é sua vez. Boa noite a todos vocês. É um enorme prazer mesmo ouvir todas essas contribuições sobre a Guerra do Contestado. O gentílico, né, do nosso município é o caboclo, né, nós somos caboclos. E eu quero dizer, assim, que essa história que o professor Edson comentou, da Romaria da Terra, eu estive nessa Romaria da Terra. O meu pai, como professor, né, sempre levava a gente, assim, para participar desses eventos, e o amor por essa história, né, por descobrir cada vez mais dela, é uma coisa, assim, que me fascina bastante. Eu fui assistir o filme, o primeiro lá, da Márcia, né, o Terra Cabocla, inclusive tenho um DVD dele, né, compartilhei com a professora Fernanda, é muito bonito, assim, tem a qualidade de som e de imagem é muito boa, né. Fui também a Fraiburgo assistir a Maravilha do Século e conhecer um pouquinho mais sobre o monge João Maria, né, também é maravilhoso, recomendo, né, que quem não assistiu ainda assista, e dizer assim que nós temos que nos orgulhar da nossa história, da nossa raiz. Eu sou descendente dos primeiros bugres, no caso, a minha bisavó foi bugre pega cachorro, né, pelos imigrantes que aqui vieram, e que acabaram, no caso, fazendo essa mixigenação, né, e geralmente quando perguntam, qual é a tua descendência? É alemão, é italiano? Não, eu sou descendente de bugre, de caboclo mesmo, né, e que nós temos que ter amor, né, por essa raiz nossa e não nos envergonharmos. Quem tem que se envergonhar foi quem cometeu esse genocídio, quem derramou esse sangue na terra do contestado. Digo assim que quando ouvi sobre o Vale dos Imigrantes, né, mudando o nome, fiquei bastante triste, porque é realmente, como diz o professor Nilson, uma identidade nossa que nós temos que preservar, né, e que nós temos que conhecer muito mais a respeito dessa história, que ficou tão escondida, né, que é relegada, no caso, né, e que, na verdade, esses caboclos, a única arma que eles tinham para se defender era facão feito de madeira, né, eles lutaram para defender as suas casas, as suas terras, as suas famílias, porque o governo não veio ali de bonzinho para dizer, eu vim trazer um benefício, eles vieram para tirar realmente, é a mesma coisa que chegar nas nossas casas hoje alguém e dizer, saia daqui que isso aqui é meu, né? Então é um roubo, na verdade, né? E nós temos que conhecer essa história, né, para a gente também se orgulhar e dizer, nós tivemos bravos defensores, né, daquilo que era deles e daquilo que é nosso também, né? Então, os verdadeiros heróis dessa guerra são os caboclos, né? Eles é que são os verdadeiros heróis. E, além de tudo, essa mística, né, que existe na questão da Guerra do Contestado, e os parabéns, assim, para a dona Exanira, eu também fui participar da Recomenda das Almas, né, numa sexta-feira da Quaresma, quase morri de medo, mas fui, tá, participei, é muito bonito, recomendo, assim, que quem não conhece, que vá conhecer esse jeito caboclo de ser, né, e também, assim, a comida é uma questão fora parte, né, faz parte, assim, dos nossos costumes, das nossas tradições, e nós temos muito do caboclo. Quando nós recebemos alguém nas nossas casas, com a nossa simplicidade, quando nós oferecemos de melhor aquilo que nós temos para as pessoas, nós estamos sendo caboclos. Quando nós não temos, assim, aquela ambição pelo ter, mas que nós queremos muito mais buscar o ser, né, nós estamos sendo caboclo. Então, que nós tenhamos, assim, né, junto com os alunos, que a gente consiga desenvolver neles, tá, esse gosto, essa alegria, né, em ser realmente caboclo, e que a gente não se envergonhe disso, né, dessa história. Então,
aceitei de bom gosto participar desse projeto, acredito, assim, que vai render bons frutos e dizer, assim, ó, que é uma honra, eu tenho, assim, uma verdadeira admiração, assim, pela Márcia Paraíso, tá? Pelo olhar que ela lança sobre essa guerra do contestado e como ela mostra como é bonita a nossa terra e que às vezes a gente não valoriza. Fui várias vezes ao Museu do Contestado, conversei já com o seu Pedro Felisbino também, né? São pessoas assim que defendem, né, toda essa cultura e que merece assim ser valorizado. E dizer assim, ó, nós temos uma raiz histórica, né? Monte Carlo não nasceu do nada, né? Os montecarlenses têm uma história, então, e nós trazemos na nossa descendência, então, esse sangue de caboclo que merece muito, muito ser valorizado. E pode ter certeza, professora Alzira, que eu vou estar com a minha quirera aí, tá? E espero, assim, que os nossos alunos também se sintam convidados. Obrigado pelo espaço, tenho certeza, assim, que vai render muita coisa boa e que nós vamos produzir algo de bom com tudo isso. Gratidão. Posso fazer uma observação, Fernanda? Professora Fernanda? Com certeza. Agora é aberta a bate-papo mesmo. Fique à vontade, Márcia. Só vou controlar para não ultrapassar muito dos 5, 10 minutinhos, tá bom? Não, eu só quero agradecer aí as palavras da Márcia. Quando a gente é tão gratificante assim, a gente ouvir que o filme, que aquele trabalho que a gente fez tocou a outra pessoa também de alguma forma, né? E essa pessoa dizer isso da forma que a Márcia colocou, tão verdadeira, né? Me emocionou muito, me emociona muito, né? Você vê, de tantas histórias que eu poderia contar aqui, vindo morar aqui em Santa Catarina, sendo forasteira, né, sendo estrangeira, o que me sensibilizou e o que me chamou a atenção e as histórias que eu quero contar são as histórias daí, são as histórias caboclas, são as histórias do contestado também, né? Eu tenho um sonho de fazer um filme de ficção sobre a Maria Rosa, por exemplo. Ainda não consegui os recursos, porque é um filme de guerra, né? Um filme caro. E agora, então, ainda é mais difícil conseguir recurso para qualquer ação cultural no país, né? Mas eu me sinto muito feliz em ouvir esse tipo de testemunho. E dizer que os filmes, de uma certa forma, eles têm essa proposta de trazer o protagonismo caboclo, de botar o povo caboclo ele falando a sua história, não outras pessoas contando a história do povo caboclo por eles, né? É dar voz a essas populações, dar voz às pessoas, agentes de suas próprias histórias, né? Não existe isso de saber menos ou saber mais e de por não ter tido acesso à educação formal, não vai saber falar, não. É a verdade da história, para mim, está, na verdade, da voz das próprias pessoas contando as histórias de seus ancestrais, né? E o que me gratificou muito também, o Terra Cabocla, ele foi para o Canal Brasil, ele circulou por muitos festivais de cinema, de documentário pelo Brasil, passou em vários canais, a gente também fez todo o circuito por várias cidades, né, da região do Contestado também, do Planalto. O Maravilha do Século está na televisão agora, a gente fez algumas estreias, não podemos fazer todas quanto nós queríamos por conta da pandemia, né? Mas ele está agora na plataforma do Look, nos canais Claro, Vivo, Net, você pode acessar o filme desses vários canais a cabo, né? Então, eu tenho recebido um retorno de pessoas fora de Santa Catarina que não imaginavam essa história, que ficam maravilhadas com essa história, com a religiosidade do monge, né? Então, muito obrigada por você ter colocado esse teu testemunho, Márcia, minha xará. Me dá, assim, mais força para continuar criando e pensando de passar para o audiovisual, para o filme, as histórias de vocês. Obrigada. Posso tecer um comentário, Fernanda? Antes da pergunta do diretor? Com certeza, não temos nenhum inscrito. Pode falar. Obrigado, mas acho que o diretor queria fazer uma pergunta. Quer dizer que é um momento emocionante, né? Dona Exanir, Alzira, o Edson, a Márcia, professora, eu acho que todos que estão aqui
cultuando a cultura cabocla, né? E quando a gente luta em defesa da cultura cabocla, a gente não elimina as outras culturas, porque na realidade o Vale do Contestado ele é um conjunto de muitas culturas e há que se conviver todas. Essa é a grande riqueza, é isso que é importante, entende? Viver todos e todas, todo mundo junto, como o povo caboclo ensinou durante a guerra, não é? Em irmandade, não é? Em auxílio, e fazer com que a gente construa um futuro de felicidade, um futuro que seja bom para todos e todas. Então, não importa a origem das pessoas, né? Até porque eu acho que todo mundo no contestado já está caboclado. Mas nós temos a obrigação de romper a demonização que a história oficial e que o próprio povo do contestado vê de si, dos seus heróis, das suas heroínas, dos seus mártires, não é? Das mulheres e dos homens que lutaram pelo direito de viver nessa terra, como viviam secularmente. Então, conviver todos e todas é o sonho, não é, desse Vale do Contestado que a gente acredita, trabalha e tem esperança. Então, eu quero estar na próxima Recomenda das Almas, eu quero estar com o Grupo Renascença, não é? Assim como estou com tantos grupos, porque isso é a verdadeira alma cabocla, entende? A resistência, a lutar, é fazer o encontro e trazer as pessoas e ter portas, mas não ter tramelas. Esse é o mundo caboclo. Então, hoje não importa o teu sobrenome, importa que as pessoas recebem, e que as pessoas no contestado, elas dividem um prato de comida, uma cuia de chimarrão, não é? Esse é o espírito e a alma cabocla, a bondade. E nós temos que recuperar a bondade e fazer com que todo mundo consiga conviver em harmonia, em felicidade. Então, eu acho que é um momento muito emocionante, sobretudo, que amanhã é o centenário do início formal dessa guerra, não é? E os 105 anos do fim formal dessa guerra, mas uma guerra que não terminou. Enquanto nós tivermos tantas pessoas passando fome no contestado, e há muitas pessoas passando fome no contestado, a guerra do contestado não terá acabado. Então a gente tem que lutar para que todo o povo daí tenha minimamente o direito a uma vida com dignidade. Esse era o sonho caboclo, e esse é o nosso sonho, não é? O sonho de viver em felicidade no território do contestado. Então, esse é um momento mágico, é um momento histórico, é um momento muito lindo, que envolve ciência, envolve a escola, envolve a arte, envolve a cultura, o cinema. Isso é a reconstrução, a ressignificação da importância e do orgulho de ser caboclo e cabocla. Então, muito obrigado por esse momento tão especial para nós hoje. O tempo é nosso inimigo nesse momento, né? Gostaríamos de ter muito mais tempo para conversarmos. Mas temos 3 pessoas inscritas para falar, e eu vou pedir para essas pessoas que sejam o mais breve possível, para que nós possamos encerrar nossa reunião até 20h50, né? Porque o professor Nilson já nos comunicou que tem outros compromissos, né? E outros professores também têm compromissos em outras lives. Então, diretor, que estava inscrito primeiramente. Obrigado, professora Fernanda. Eu gostaria só de aproveitar esse momento. Eu acho que tem coisas que a gente vai ouvindo aí, que vai tocando no coração da gente. E se a gente simplesmente só ouvir e não fazer nada, só simplesmente perceber que precisa de atenção e não fazer nada, eu acho que isso é muito pouco. A gente precisa pensar e tentar fazer alguma coisa para engrandecer. E é dessa forma que eu gostaria de ver com todos que estão aqui nesse momento, para que, já que não tem na nossa região a Semana do Contestado, eu gostaria de, o ano que vem, 2021, incluir no calendário escolar da nossa escola a Semana do Contestado, já que nós somos parte dessa história. E eu gostaria já de poder contar novamente com o amigo Nilson, com a professora Alzira, com a sua mãe, com todos os professores que estão aqui nessa escola, nessa live de hoje, para a gente engrandecer esse momento, pensar nesse momento e trazer toda a comunidade. Professora Alzira, o ano passado, quando eu fui lá na festa, a senhora falou uma coisa para mim que não saiu da minha cabeça. Faz 18 anos, 18 edições da festa, é isso, né? E a professora Alzira falou que todo ano ela tem uma dificuldade imensa de trazer autoridades para que venham, que conheçam a história, para que possam incentivar essa história dentro do município. E eu acho que eu não sou nenhuma autoridade com força
mas eu acho que isso me provocou e vou provocar os nossos professores para que a gente possa, no ano que vem, então, começar isso, dando os primeiros passos, para que isso se torne um projeto grande e que nossos filhos, nossos netos possam colher esses frutos, né? Então, eu gostaria de contar com o professor Nilson, com a professora Alzira, com a sua mãe, professora Márcia, para a gente fazer isso aí ano que vem, e juntamente com a professora Fernanda, né, que está aí coordenando esse momento, para a gente já ir pensando num itinerário, em reflexões, em palestras, para a gente ir já guardando recursos para a gente poder fazer esse momento, um momento que vai ser um marco, assim, um início bem importante para a nossa história. Valeu, gente. Muito obrigado. Depois, no final, eu faço meus agradecimentos. Obrigado. Peço que vocês abram o microfone e deem um viva para essa ideia. Viva! 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 Viva, viva! Obrigado. E com certeza que nós faremos todos os esforços possíveis, meus colegas aí das ciências humanas, de linguagens, matemática, né? Ciências da natureza, todos estaremos contribuindo para que seja um momento histórico. Nós temos a aluna Stephanie, da primeira 5, que gostaria de fazer um depoimento. Aluna Stephanie. Primeiramente, boa noite a todos. E eu gostaria de parabenizá-los a todos por causa dessa live. Eu acho muito importante para nós, alunos, que a gente não deixe morrer essa história, que é tão boa de ouvir e saber da nossa origem daqui. E também uma coisa que eu achei muito legal, que quando eu aprendi a Guerra do Contestado, lá em Pouso Redondo, lá na minha outra cidade onde eu morava, aprendi no 6º ano, a gente fez um teatro sobre a Guerra do Contestado. E eu fiquei muito sentida, porque justo no dia da apresentação, eu fiquei doente. E eu não pude comparecer à apresentação, que eu tive que ficar em casa. Mas eu sei que pelo tanto que eu se esforcei, batalhei inteiro, eu sei que ficou bem linda a apresentação. E eu também sei por mim que a gente resgatou a história e espero que essa história nunca deixe morrer, nem pra gente, nem para nossos filhos e assim sucessivamente. Então, parabenizo todos os palestrantes e muito obrigada. Obrigada, Stephanie. Temos mais o senhor que está inscrito aqui, acabei perdendo aqui a mensagem. Gilson Carlos. Gilson, isso, seu Gilson Carlos. Gostaria de fazer uma pergunta ao professor Nilson e outra ao professor Edson. Professor Gilson, não sei se teremos tempo para as duas questões, mas vamos lá, vamos tentar. Se o professor Nilson conseguir permanecer mais alguns minutos, a gente continua. Tudo bem, então. Boa noite a todos, boa noite a todas. Me ouvem? Sim, sim. Então, eu gostaria de primeiro parabenizar, né, pela iniciativa, dizer que essa iniciativa acaba fortalecendo o Fórum Regional em Defesa da Civilização e da Cultura Cabocla, que nós criamos ano passado, né? Dizer também que para a dona Alzíria, para a professora Alzira e para a dona Alzíria, que eu não me preocupo muito quando as autoridades não vêm para os espaços caboclos, é porque eles têm um projeto de tentar esconder a nossa história, então eu não me preocupo muito com isso. E agora eu quero fazer as perguntas. Professor Edson, primeiro é um grande prazer falar com o professor. Uma das formas que nós temos de pagar a dívida histórica que existe com o povo do contestado é
fazer com que essa história se perpetue. O museu hoje do Taquarussu, erroneamente é chamado de Museu do Jagunço do Taquarussu. Nós precisamos travar uma luta, e o professor Nilson já está produzindo esse dossiê, para que nós apresentemos na Câmara de Vereadores aqui de Fraiburgo, através do Fórum Regional em Defesa da Civilização e da Cultura Cabocla, para que a gente faça a mudança e o nome do museu passe a homenagear os caboclos e caboclas da nossa região, e não os assassinos, porque todos nós sabemos que os jagunços eram os contratados da Lamber, os contratados dos coroné, para assassinar caboclo e cabocla. Nessa linha ainda, para o professor Nilson, eu gostaria de perguntar o seguinte: professor Nilson, a dívida histórica é gigante, infraestrutura, é só ver a situação das nossas estradas, saúde, educação. Mas eu quero fazer uma provocação que a gente já debateu em outras lives, que eu e o professor estivemos dialogando e fomos convidados para fazer, sobre a necessidade que a nossa região, que a região do Vale do Contestado, quer eles queiram, quer não queiram, a região vai continuar sendo chamada assim. E nós, caboclos e caboclas, continuaremos chamando a região assim. Então, nessa região, que são 55 municípios que têm vestígios do contestado, não está na hora, ou já não passou da hora, de nós termos uma universidade pública, seja federal, seja estadual, na nossa região? E aí a provocação que a gente tem feito, que essa universidade se chame Universidade Federal Cabocla do Contestado, ou Universidade Estadual Cabocla do Contestado. Então eu gostaria de ouvir os dois professores falando sobre essas duas perguntas que eu acabo de fazer. Obrigado. Muito bem. Respondendo então a pergunta do professor Gilson. Boa noite, professor Gilson. Quanto tempo, hein? Pois então, boa noite. A questão do nome Jagunço, o Museu do Jagunço, a gente já fez vários debates com relação a isso. E eu também concordo que o nome é errôneo, quer dizer, você acaba alimentando um nome que tem uma caracterização que eram assassinos de fazendeiros, né? E aí se confunde um pouco com a história, porque alguns dos antepassados, eles se chamavam de jagunço mesmo assim. Então, já foi feito 2 encontros, na verdade, para trocar esse nome. O último foi com o Departamento de Cultura de Fraiburgo, juntamente com o IFC. O IFC, então, ele ficou para organizar os documentos burocraticamente para viabilizar esse processo, junto ao Departamento de Cultura, junto a esse projeto que foi criado pela Prefeitura, junto com os vereadores, em 2003, para tentar mudar esse nome. Então, alguma coisa está sendo. De fato, esse nome já foi debatido e eu também considero ele um nome que não pode perpetuar. É alimentar o nosso inimigo. E outro ponto importante é com relação por que já não foi trocado. Possivelmente e certamente a questão da administração pública, a gestão pública de Fraiburgo, ela não se interessa muito pela questão do museu, pela história do contestado. Nós tivemos vários fatos que acabaram, de certa forma, destruindo um pouco da nossa história. Houve assalto ao museu, roubo ao museu, roubaram todas as armas, os acervos antigos que existiam. Por que roubaram? Não tinha alarme, não tinha um sistema de segurança, quer dizer, o cidadão entrava, olhava todo aquele acervo, independentemente se estava funcionando ou não, eles vieram e furtaram. Mas houve omissão, apesar de várias vezes solicitar isso junto à prefeitura, e nem precisaria solicitar. Qualquer um ia perceber que se não tivesse nenhum sistema de segurança, de alarme, qualquer um poderia ali furtar. Então, quer dizer o quê? É um descaso pela nossa cultura. E isso a gente vê nitidamente, como já foi abordado. Semana Farroupilha até existe, não sou contra isso, acho que pode existir. Mas a questão da nossa história, da Guerra do Contestado, ela é negligenciada pelos poderes públicos, parece que eles fecham os olhos para isso. Há pouca valorização com relação ao nosso marco histórico. Não sei se seria isso? Cabe a mim, então, responder as provocações do professor Gilson.
Primeiro que fico feliz, né, que ele esteja conosco e que ele faça esses questionamentos. Acho que faz anos que a gente vem cobrando do Estado de Santa Catarina, né, que se faça uma universidade inicialmente pública estadual para o contestado. Não basta apenas um campus avançado da UDESC, que não tem, que deveria ter. Nós temos o UDESC até lá na fronteira com a Argentina, mas não temos um campus ou um campi da UDESC no contestado. Ou seja, o Estado não olha para o contestado, desde o fim da guerra, né? Pelo ódio que as elites catarinenses possuem do povo caboclo, que se levantou contra ela, que lutou pelo direito de existir, de coexistir com todos e todas aqueles que formam o povo de Santa Catarina. Então, mais do que um campus ou um campi da UDESC, urge que o Estado crie a Universidade Estadual do Contestado, ou que a federação, nesse momento é difícil, a gente sabe, crie a Universidade Federal do Contestado, que é a porta de entrada para o rompimento do subdesenvolvimento a que foi submetido o contestado nesses últimos 108 anos. Então, é uma dívida histórica, e não é só essa, mas eu acho que levar uma universidade, formar, não é? Tecnicamente o povo, cientificamente o povo, é o primeiro passo para o rompimento do subdesenvolvimento. E isso é inquestionável, né? Essa é a dívida que eu acho que antecede o melhoramento das rodovias, a construção de rodovias, o asfaltamento de rodovias que nunca saíram do papel. E, por incrível que pareça, há rodovias no contestado que aparecem nos mapas rodoviários do Brasil, asfaltadas e que não são asfaltadas. Quer dizer que, no passado, alguém asfaltou sem asfaltar. Esse é o espírito do contestado. E com relação ao museu, que eu já estive várias vezes lá, eu acredito que deveria se chamar Museu Estadual da Cultura Cabocla do Contestado. Ele congregaria toda a região do Contestado no Museu Estadual da Cultura Cabocla do Contestado para o povo de Santa Catarina e para o povo do Brasil. O Museu Estadual faz com que a Fundação Catarinense de Cultura tenha a obrigação de investir, não é, nesse museu, e não fique largado à própria sorte com os parcos recursos que os municípios possuem para a cultura. É obrigação da Fundação Catarinense de Cultura, também é dívida da Fundação Catarinense de Cultura com o povo do contestado. Com relação ao furto, não é, das armas, não foi uma coisa aleatória. Nós sabemos que existe e se compra pela internet armas de guerra e são vendidas via internet, né, por grupos especializados no país inteiro, inclusive para fora do país. Então, quando foram no Taquarussu e levaram as armas históricas, inclusive muito importantes, né, para a própria formação do Brasil, as pessoas já haviam encomendado essas armas. Mas há pessoas no próprio contestado, em Santa Catarina e no Brasil, que fazem parte das quadrilhas que vendem o patrimônio histórico do povo. Sobretudo esse que tem um valor de mercado muito grande. Uma espada de um herói de guerra tem um valor no mercado enorme. Então não pensem que o assalto foi uma coisa que aconteceu. O assalto, aliás, né, o assalto com o furto das armas foi algo planejado. Foi algo que já tinha, com certeza, pessoas prontas para receber essas armas. Por isso que é preciso que seja um Museu Estadual da Cultura Caboclo do Contestado, porque daí o Estado tem a obrigação de manter e salvaguardar o patrimônio e a cultura do povo caboclo. Então, é obrigação do Estado, não é? Há muitas obrigações do Estado que o povo caboclo está esperando há 108 anos. Mas seguimos na luta. Eu acho que o dia de hoje é um dia histórico, que abre as portas para a reflexão, para a gente construir coisas no futuro. Não é? A proposta da Semana do Contestado em Monte Carlo ela é fundamental. Podem contar comigo, podem contar com o Gilson, com os outros movimentos que atuam, e com o Fórum, né, da Civilização e da Cultura Cabocla, para a gente fazer um evento que entra como um marco histórico, não é? Para o espinilho que hoje se chama Monte Carlo. Então, muito obrigado, e daqui a pouco eu tenho aula. É a vida de professor, né, gente? Obrigado. Então, lutando contra o nosso inimigo tempo, encerramos, de certa forma, essa conversa, mas que fica aberta a continuidade por outros meios, né? Proponho também, se concordarem, vou incomodar vocês um pouquinho no WhatsApp, para que nós possamos criar um grupo de WhatsApp para a gente ir construindo essa ideia da Semana do Contestado para a nossa Escola Virgínia, né, no próximo ano.
Professora Lúcia, gostaria de comentar alguma coisa? A senhora abriu a câmera, quer se manifestar? Seu microfone está desligado. Aí. Boa noite a todos. Gostaria de parabenizar, Fernanda, você, juntamente com toda a equipe da Escola Virgínia, a qual eu tenho o maior orgulho de dizer que fui professora. Praticamente comecei a minha vida na educação na Escola Virgínia e me aposentei na Escola Virgínia. E tenho o maior orgulho disso, né? E estou orgulhosa dessa equipe que preparou tão bem esse trabalho, né, de tanta importância para toda a comunidade. Então, parabéns a todos e que Deus os abençoe. Só um detalhezinho, Fernanda, antes de nós sairmos, parabéns, professora Lúcia, pela aposentadoria, um sonho de todos nós, não é? Depois de anos de trabalho. É o nosso sonho, que cada vez mais massacram. Mas, Fernanda, uma última palavra minha, eu sei que eu estou no horário, estamos no horário, que façamos diferente, que façamos a semana do Contestado da Cultura Cabocla de Monte Carlo, organizada a partir da escola. Eu acho que o Contestado e a Cultura Cabocla é fundamental. Obrigado, desculpa a intromissão. Eu coloco aqui as palavras em nome de todos os professores de agradecimento, de infinita gratidão pela contribuição que todos vocês, né, nossos convidados, professores, pesquisadores, comunidade e alunos, puderam contribuir nessa noite. Com certeza ficaríamos a noite toda conversando, uma semana, um mês, então. Como eu comentei com a professora, não, acho que foi com a Márcia, eu gostaria, eu acho, de fazer um momento para cada um de vocês, para a gente aproveitar bem vocês. Mas como isso não foi possível, né? Já tivemos uma conversa maravilhosa, com certeza nossos estudantes receberam conhecimento que nós, professores, não tínhamos disponibilizado ainda para eles, e agradeço por todas as sugestões que vocês nos deram, pelos caminhos que nos mostraram nessa conversa. Gratidão, gratidão é a minha palavra, e em breve entrarei em contato com os senhores, com as senhoras, professores, caboclos, caboclas, descendentes, para que a gente possa formar, então, um grupo e planejar com carinho essa oportunidade que o nosso diretor nos deu de fazer a Semana da Guerra do Contestado, da Vida Cabocla, dentro da escola da cidade de Monte Carlo. Muito obrigada mesmo, um forte abraço a todos e até qualquer momento. E viva o caboclo, e viva a mulher cabocla. Viva! Obrigado. Até a próxima, se o monge quiser. Viva! Obrigada! Viva! Até a próxima. Obrigada. Obrigado, gente. Até a próxima. Eu tenho uma aula. Tchau. Foi um prazer. Muito obrigado. Professor Gilson, só gostaria de pedir para o professor Gilson deixar o contato aí. Ah, já deixou aqui. Isso, para a gente entrar em contato. Pessoal, então, antes da gente finalizar totalmente, eu quero agradecer mais uma vez. Meu muito obrigado. Eu acho que demos um passo até maior que o esperado, né? Foi muito importante, muito rico esse momento. Meu agradecimento a todos vocês. Peço que Deus devolva isso tudo em bênçãos aí na vida de cada um de vocês, para que a gente possa passar essa pandemia sem ninguém se envolver com esse coronavírus e a gente ficar tudo com saúde para o ano que vem se encontrar, tá bom? Um grande abraço a todos, o meu muito obrigado, e como eu falei no começo, as portas da escola estão sempre abertas. Tem porta, mas não tem tramela. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Gratidão, gratidão a todos, direção, colegas, professores, alunos, todos. Muito obrigada. Comunidade, Mana, que está aí também, professora Lúcia, todo mundo. Obrigada, até a próxima. Beijos. Tchau, até a próxima. Muito obrigado. E a professora está me devendo um almoço na casa dela.
Boa noite, parabéns